Bom dia a todos. O tema do nosso trabalho é a extração de terceiro molar inferior. Basicamente, falando em relação à mandíbula, os terceiros molares inferiores se encontram próximos ao ramo mandibular, à frente do trígono retromolar, em uma região que é classificada como uma região de osso compacto. Anatomicamente, ele é um dos dentes mais próximos do canal mandibular, então ele requer todo cuidado no momento da extração. O canal mandibular, ele contém o nervo alveolar inferior e ele apresenta sua entrada no forame mandibular, percorrendo todo o corpo da mandíbula. Dentro do canal mandibular, além do nervo alveolar inferior, ele também se encontra a artéria alveolar inferior, que fornece a nutrição e a drenagem, respectivamente, aos elementos dentais inferiores. A proximidade das raízes do terceiro molar inferior com o nervo alveolar inferior é o principal fator causal de lesão a esse nervo, e o trajeto do nervo alveolar inferior ele é intraóssea e passa abaixo das raízes dos molares inferiores. Um terceiro molar, por exemplo, que esteja incluso nesse tecido ósseo, ele com certeza vai ter as suas raízes mais próximas desse nervo. Então, basicamente, alterações de sensibilidades dos nervos alveolar inferior e lingual, eles podem ser complicações muito importantes no momento da cirurgia desses terceiros molares inferiores. E elas podem ocorrer em virtude de traumas diretos, como incisão ou ruptura de nervo, ou indireto, por exemplo, como uma compressão do nervo por um hematoma ou um edema, ou ainda no ato cirúrgico mesmo. Uma observação importante é que, basicamente, os autores das literaturas, eles relatam que é uma das maiores preocupações quando se trata de complicação pós-operatória. A perda de sensibilidade e a implicação médico-legal são muito graves. Além do nervo alveolar inferior e do nervo lingual apresentarem proximidade ao terceiro molar, há também o nervo bucal, que em seu trajeto ascendente faceia a superfície medial do ramo da mandíbula, inervando as estruturas como a mucosa e a pele da bochecha, por exemplo, e a gengiva vestibular dos molares inferiores. O nervo bucal, ele passa lateralmente a linha oblíqua, próxima à região distal do terceiro molar. Basicamente, pensando desta forma, esse nervo, apesar de não haver nenhum relato em literatura, esse nervo ele passa, então, a apresentar risco durante uma cirurgia de terceiros molares quando ela ocorre. Bom, pessoal, a partir deste momento, nós vamos mostrar alguns casos clínicos relacionados à extração de terceiro molar inferiores. Neste caso especificamente, que vocês estão vendo aqui, ele está relacionado a um terceiro molar incluso bem próximo ao nervo, com risco de causar uma lesão nesse nervo, né, no momento da extração. Então, foi realizada uma tomografia 3D e indicado para que esse paciente, ele busque um bucomaxilofacial para a retirada desse terceiro molar sem realizar nenhuma lesão no nervo. Já aqui, nesse próximo slide, ao lado direito do slide, vocês vão perceber alguns casos de terceiros molares inclusos com uma maior dificuldade para extração. E ao lado esquerdo do slide, vocês vão perceber um caso de uma agulha que quebrou quando foi extrair o terceiro molar inferior. E essa agulha quebrou dentro do osso da paciente, e o dentista está fazendo acompanhamento, pois ele acredita que o fato de estar no osso da paciente, ele não vai encontrar grandes problemas porque a agulha não está se movendo. Então, está sendo feito tomografias e o caso está estabilizado. Mas anatomicamente, falando sobre este caso da agulha, ela está localizada na região posterior à maxila do lado esquerdo, próximo à fossa pterigóide do osso esfenoide, entre lâmina medial e lateral do processo pterigoide. Essa agulha, ela está em posição inclinada, com a porção inferior voltada para a cavidade bucal e a superior posicionada para posterior, superior e lateral. O limite inferior deste corpo, que é a agulha, ela está na altura do túber da maxila e o limite superior na altura da incisura da mandíbula. E nós fomos buscar maiores informações, né, sobre o caso que ocorreu dessa quebra da agulha, né, na extração do terceiro molar. E a informação que a gente tem, como foi dito anteriormente, é que a equipe de dentistas vem acompanhando, né, o caso.
desse paciente, mas até o momento é só o acompanhamento que está sendo realizado mesmo, tá? Não houve mais nenhuma posição dos dentistas sobre terem feito algo para tirar essa agulha que ficou quebrada dentro do paciente. Nós também tivemos acesso à paciente. Ela alega que tem só um pouco de receio de se mover. Ela está ciente do que houve, foi informada que houve essa quebra, né, da agulha. E ela só alega que tem medo de se mover. Como dito anteriormente, a equipe está acompanhando para ver quais vão ser os próximos passos a ser dados com relação a este caso. O nosso trabalho se encerra por aqui. Muito obrigada pela atenção de todos.